Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. E hoje, olha onde estamos, aqui na fazenda. Estamos para dar sequência à leitura da Bíblia, não pode parar, onde quer que estivermos, a leitura da Bíblia segue. Hoje nós vamos iniciar a leitura no primeiro livro do profeta Samuel. Concluímos ontem, então, a leitura do livro de Ruth, hoje primeiro capítulo do profeta Samuel, e vamos ler com essa paisagem exuberante ao fundo. Antes de nós lermos, eu quero orar por você e também convidá-lo a inscrever-se aqui no canal, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus e juntos então vamos aí fazer a leitura da santa e poderosa palavra. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse lugar brilhante, maravilhoso que o Senhor fez para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom, tem sido rico, e eu não tenho palavras para descrever tudo quanto o Senhor tem feito de maravilhoso para nós outros. Abençoe os teus filhos que estão participando desse projeto, abençoe a família, que o teu nome seja engrandecido através de nós. É o que eu te peço. Amém. 1 Samuel, capítulo é o primeiro, diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufe, Efrateu. E este tinha duas mulheres, e o nome de uma era Ana, e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, não, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu,
eu não sou mulher atribulada, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome de Samuel, porque dizia ela: tenho pedido ao Senhor. Subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e cumpriu o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer aos teus olhos. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros de 1 efa de farinha, 1 odre de vinho, e trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. Degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, e eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 2. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegrou na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçaram foram cingidos de força. E os que antes eram fartos se alugaram por pão. Mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre ele o mundo. Os pés dos seus santos guardará, sobre os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus troveja sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá,
a sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conhecia o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era o que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na sua mão, e dava com eles na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomara de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queimem primeiro, e a gordura de hoje depois torna para ti quanto te desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora me has de dar, e se não por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, perante os homens, desprezavam a oferta do Senhor. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e sua mãe fazia uma túnica pequena de ano em ano, lhe a trazia quando seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E ele abençoava a Eucane, a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos fazia todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando homem contra homem. Os juízes o julgarão, pecando. Porém, o homem contra o Senhor, quem revogará por ele? Quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, para trazer éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas estas ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque das coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel, porquanto diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai,
para que não haja mais velho algum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem houvera por todos os dias velho algum na tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para entristecer a alma, e toda a multidão da casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que sobreviverá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia, e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o teu coração, o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata, por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas em algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. 1 Samuel, capítulo de número 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, que estando ali deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. Correu a Elias e disse: eis-me aqui, porque tu chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi-se e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez: Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava ao jovem, pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor a Eli e esteve. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual tudo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu, porquanto jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada, e a iniquidade da casa de Eli como sacrifício, nem com oferta de manjares. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e temia Samuel relatar essa visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: que palavra é que te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça outro tanto,
se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele: o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma das suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 4. E veio a palavra do Senhor a todo Israel, e Israel veio ao encontro à peleja dos filisteus, e se acampou a Ebenezer, e os filisteus se acamparam ali em Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens, e tornando o povo ao arraial, disseram aos cidadãos, aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. E enviou, pois, o povo a Siló, e trouxe de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habitava entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor, todo o povo jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu, e os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial, e diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão deste grandioso Deus? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Ofni e Finéias morreram. Então correu a batalha, e um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e a terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava assentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem anunciou na cidade, toda a cidade gritou. E ele, ouvindo a voz de Cristo, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e anunciou Eli. E era Eli da idade de 98 anos, estando seus olhos tão escurecidos que não podia ver. E disse aquele homem: Eli, eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu ao meu filho? Então respondeu o que trazia as novas, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grandes destroços entre o povo. Além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus,
ele caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, próximo ao parto, e ouvindo estas novas, que a arca de Deus era tomada, de que seu sogro, seu marido morreram, encurvou-se, deu à luz, portanto as dores lhe sobrevieram, e ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou o menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa por causa do seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é elevada, presa, pois é tomada a arca de Deus. 1 Samuel capítulo 5. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na arca de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom e tornaram pô-la no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte de manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e com a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom, pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entravam na casa de Dagom pisam no limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu com hemorroidas e Asdod aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus, do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus, pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca de Deus, do Deus de Israel? Responderam: versículo de número 8, pelo que ouviram e enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel dará volta a Gade. E assim a rodearam com a arca de Deus de Israel. E sucedeu que desde que rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, que tinham hemorroidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca de Deus de Israel para nos matar, e nós, a nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes filisteus e disseram: envia a arca de Deus, do Deus de Israel, e torne para seu lugar, para que não mate nem nós, nem nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravava ali, e os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que clamor da cidade subia até ao céu. 1 Samuel, capítulo de número 6. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor?
fazeis-nos saber como tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram, e se enviardes a arca de Deus de Israel, não a enviareis vazia, porém, sem falta lhes envias uma oferta para a expiação da culpa, então sereis curados. E se vos fará saber por que a sua mão se não tira de vós. Então disseram, qual é a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? Disseram, segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro, 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós, sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas, das imagens de vossos ratos, que andam destruindo a terra. Dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, que de cima do vosso Deus e de cima da vossa terra, porque, pois, endureceis o coração, como os egípcios a Faraó endureceram o coração, porventura, depois de haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, eles se não foram. Agora, pois, tomai, fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha subido o jugo. Atai as vacas de carro e levai os seus bezerros de após ela para a casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro e metei num cofre o seu lado e as figuras do carro e metei num cofre o seu lado e as figuras do carro e metei, repito o versículo de número 8, tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, metei-a num cofre ao seu lado as figuras, o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, assim a enviareis para que se vá. Versículo 9, vede então, se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não tocou a sua mão e que isso sucedeu por acaso. Assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas que criaram e as ataram ao carro e as seus bezerros e encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro, com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiram o mesmo caminho, e andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda, e os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes, e andaram os de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, e ali estava uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e o sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram de Ecrón no mesmo dia,
Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram aos filisteus ao Senhor em expiação da culpa por Asdod, por uma por Gaza, outra por Asquelon, outra por Gate, e por Ecrom outra, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até a aldeia, até Abel, a grande pedra, sobre a qual puseram a arca do Senhor, e ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita, e feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir o povo 50.000 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo? E quem subirá desde nós? E enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei subir para vós. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo é o 7. Então vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram à casa de Aminadab no outeiro, e congregaram Eleazar, seu filho, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat-Jearim tantos dias que passaram e chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os de Astarote, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalim, os Astarotes, e serviram só ao Senhor. E disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram naquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, e que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus, pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e pelejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e pôs em Mispa, e chamou o seu nome de Ebenezer, e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel,
porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel, e as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate e até os seus termos. Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz em Israel e os amorreus. Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e iam de ano em ano, e rodeava Betel e a Gilgal e a Mispa, e julgava Israel e todos aqueles lugares, porém voltava a Ramá, porque estavam ali a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8. Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o seu nome do segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram: Eis que já está velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor e disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fez, desde o dia em que eu tirei do Egito, até o dia de hoje, pois a mim me deixou, e os outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, e disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará dos vossos filhos e empregará para os seus carros e para seus cavalos, para que corram diante dos seus carros, e porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra, e os petrechos de seus carros, e tornará as vossas filhas para perfumista, cozinheiras e padeiras. Tomarás o melhor da vossa terra e das vossas vinhas e dos vossos olivais e vos dará aos seus criados, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimarás para dar os seus eunucos e os seus criados, também vossos criados e vossas criadas, e os vossos melhores jovens, os vossos jumentos, os empregará ao seu trabalho, dizimará o vosso rebanho e vos lhe servirá de criados. Então, naquele dia, clamarei por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não mais haverá sobre nós um rei, e nós seremos como todas as nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará
as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvido à sua voz, constitui-lhe rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada um à sua cidade. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho, Saul, seu filho, toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salissa. Porém, não as acharam, depois passaram a terra de Salim, porém, tampouco. Versículo de número 4, repito aqui o versículo de número 4 do capítulo 9. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salissa, porém não os acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estava ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as achava ali. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflinja por causa de nós. Porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e o homem honrado é tudo quanto diz. Sucedeu assim infalivelmente. Vamos-nos agora. Versículo 6. Eis que nessa cidade há um homem de Deus, e o homem honrado, e tudo quanto diz sucede. Assim, infalivelmente, vamos nós agora, porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis que, se lá formos e levarmos então aquele homem, porque o pão desses alforjes se acabou, presentes nenhum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de ciclo de prata, e qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde, vamos ao vidente, para que ao profeta hoje lhe de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem, pois vamos. E foram à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles para subir a cidade, acharam umas moças que saíam de tirar a terra e disseram: está cá o vidente? E elas lhes responderam e disse: sim. Eis aqui o tens achado diante de ti. Apressa-te, pois, porque veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo a achareis antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício e depois comem os convidados. Subiu, pois, agora que hoje o achareis.
Subiram, pois, à cidade, e vindo eles ao meio da cidade, eis que Samuel saiu-lhe ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor o revelara que aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a esta hora, enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirá por capitão sobre o meu povo, povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor se chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, sobe diante de mim no alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei. Tudo quanto está no teu coração te declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não te preocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas como semelhantes palavras? Porém, Samuel tomou a Saul, seu moço, e levou à câmara e deu-lhe lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Saul ao cozinheiro: dá cá a porção que te dei, de que te disse, põe na parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espátua com que havia nela e pô-la diante de Saul, e disse Samuel: eis que isto é o sobejo, põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo: eu tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado e disse: levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram para fora ambos, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém, tu espera agora, te farei ouvir a palavra de Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10. Então tomou Samuel um vaso de azeite, olhou e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, e no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foram buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel,
um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho, e te perguntarão como está, e te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que desceram do alto, traze-o diante de si, saltério e tambores e flautas e harpas, e profetizarão. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze-o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para oferecer oferta pacífica ali. 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que te has de fazer. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram no mesmo dia. E chegando ele ao outeiro, eis que um rancho de profeta lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes se conheciam viram que, eis que com os profetas profetizava, então disse o povo, cada qual aos... Disse o povo, cada qual ao seu companheiro, que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse, pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou o provérbio. Está também Saul entre os profetas? E acabando de profetizar, veio ao altar. E disse-lhe o tio de Saul, Eli, o seu moço, aonde fostes? E ele disse, a buscar as jumentas, e vendo-a que não aparecia, vimos a Samuel. Então disse o tio de Samuel, declara-me, peço-te, que vos disse Samuel. E disse Saul a seu tio, e declarou-no, na verdade, que as jumentas se acharam. Porém, o negócio de reino de que Samuel falara não lhe declarou. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel, assim disse o Senhor, Deus de Israel, eu fiz subir Israel do Egito, livrei da mão dos egípcios, da mão de todos os reinos que vos oprimiam, mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou todos os vossos males e trabalhos. Eles têm dito, põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pela vossa tribo e pelos vossos milhares, fazendo, pois, chegar Samuel, todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim, e faz-o chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, e tomou a família de Matre, e dela subiu Saul, e dela tomou a Saul, filho de Quis, e buscaram, porém não se acharam. Então tomaram a perguntar ao Senhor que aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor, eis que se escondeu entre a bagagem, e correram e tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo, vedes, já que o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram, viva o rei! E declarou Samuel ao povo e o direito do reino, e escreveu num livro e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel todo o povo, cada um para a sua casa, e foi também Saul para a sua casa, a Gibeá.
E foram com ele o exército, aqueles cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: é este que nos há de livrar? E desprezaram e não lhes trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Glória a Deus pela leitura de hoje. Querido Deus, obrigado pelo privilégio de estar aqui, aprender com a tua santa palavra. Que essas palavras fiquem cravadas em nossos corações e que possamos aplicá-la, que o seu nome seja engrandecido através de nós. Nós bendizemos e glorificamos o teu santo nome. Amém. Deus te abençoe de forma especial.